Começa, a partir de agora, o seu devocional diário. Muito bem, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional diário, Palavra e Oração. Eu sou o Arlen Ribeiro e vamos meditar na Palavra de Deus. E a palavra da nossa meditação está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo de número 18. E na palavra do Senhor está escrito: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Amém. Meus irmãos, toda a doutrina de Cristo se fundamenta na necessidade humana de salvação e na vida diária daqueles que a recebem. Todo o ensino de Jesus, ele está fundamentado na nossa necessidade de sermos salvos e na vida diária daqueles que receberam a salvação pela graça. Você foi ensinado por Deus, você foi ensinado por Jesus a viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, não é verdade? E ao decidir viver em amor, você deverá abrir mão de todo o ódio, toda a amargura, de todo o rancor, de quaisquer sentimentos que você tenha retido no seu coração. Quando retemos o ódio no coração, nossa vida espiritual declina, porque o ódio, ele é o oposto do amor, é o antônimo, o oposto do amor. Aquele que ama não odeia, assim como aquele que odeia não ama. E o ódio é um sentimento tão maligno que o Senhor Jesus ensinou que aquele que odeia a seu irmão é um assassino. Talvez não, as pessoas, têm repúdio por um assassino, mas não repudiam a si mesmas quando nutrem em relação a outro o ódio. A questão não é como nós avaliamos a questão do ódio que porventura venhamos a ter por alguém, mas é como Deus o avalia. E Deus avalia o ódio como um assassinato, porque o ódio nada mais é do que matar dentro de nós qualquer tipo de sentimento de amor que possamos ter ou que um dia tivemos por alguém. Então, quando retemos o ódio no coração, nossa vida espiritual, ela declina. Cultivar o ódio e se opor fatalmente, se opor contra toda a palavra de Deus. Cultivar o ódio é se opor fatalmente contra a própria natureza de Deus, a natureza de Cristo e a natureza do Espírito Santo. É viver do jeito que o diabo vive. Não é isso que Deus reservou para você. Então, meu irmão, abandone o ódio, perdoe, renuncie esse desejo de vingança, seja livre pelo poder do Espírito Santo, seja livre pelo poder da palavra de Deus. Veja como o ódio faz com que uma pessoa se torne uma pessoa amarga, uma pessoa sem amigos. O ódio não apenas nos afasta das pessoas, mas também fazem com que aqueles que nos amam se afastem de nós. Então o ódio, ele é um veneno contagioso. Não que a outra pessoa terá ódio, mas ela será influenciada a não conviver com você. Por isso, Salomão disse que aquele que encobre o ódio tem lábios falsos. É aquela pessoa que diz que ama, mas odeia, é falsa. Que diz que é amigo, que é amiga, mas odeia, é falso, é falsa. E não somente isso. O Provérbios 10, 18 diz: e o que divulga a má fama é um insensato. O que é divulgar a má fama? Pode ser divulgar a má fama de outro ou divulgar a má fama de si próprio. Sabe aquelas pessoas que falam assim: quando eu odeio, eu odeio. Quando eu amo, eu amo. Não tem pessoas assim? Então tem pessoas que gostam de se vangloriar
em sentimentos que estão matando a sua própria alma. Tem pessoas que se gabam de dizer que são vingativas. Ah, no meu calo ninguém pisa. Se eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair de uma. Então tem pessoas que gostam de divulgar a sua má fama. E Deus chama tais pessoas de pessoas insensatas. E o que dizer quando a própria pessoa divulga a má fama do próximo? O que a faz fazer isto? O ódio, lábios falsos. E inevitavelmente em nossas vidas, nós somos cercados de pessoas assim. O que Deus espera é que nós não sejamos assim. Que nossos corações, aqui chamado de alma, que nossas almas não sejam nutridas de um sentimento tão pernicioso, tão perverso, que mata. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, recebemos a doutrina de Cristo, a doutrina foi nos concedida pela necessidade que nós temos de ser salvos. Uma vez que cremos na salvação, a doutrina é uma necessidade diária para nós que a recebemos. Então examine o seu coração, os seus sentimentos, seus pensamentos. Veja se aí dentro de você não há um ódio sendo alimentado. Eu vou dizer assim, veja se dentro de você não há um monstro crescendo. Só que este monstro não assusta quem está fora. Esse monstro vai corroendo e matando a própria pessoa que o alimenta. Esse monstro é chamado de ódio. Livre-se disso. Abandone o ódio, perdoe. A palavra é renunciar. Renuncie este desejo de vingança, de fazer o mal ao próximo. Lembre-se das palavras do Senhor: faça ao próximo o que você quer que façam com você. E o próximo pode ser qualquer pessoa que esteja diante da sua vida. Confesse esse pecado perante Deus, pedindo perdão. Creia que Jesus morreu para salvar a sua alma do seu próprio pecado. Peça ajuda a Deus para consertar as coisas e parar de continuar fazendo esses mesmos erros, parar de ficar alimentando esse ódio. Sempre que você se sente tentado a odiar ou a se vingar, a cair no pecado, volte a pedir perdão e a ajuda de Deus. E o Senhor, eu creio, está sempre pronto para te estender as mãos, até porque o seu braço não está encolhido, os seus ouvidos não estão tapados, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Livre-se do ódio e alimente dentro de você o amor e o perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E neste momento, eu oro por você. Soberano Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças. Te dou graças, meu Deus, por esta palavra que aprove ao Senhor me conceder, transmitir aqui neste programa, e esta palavra alcançou aqueles que deveriam ter sido alcançados. Peço, meu Pai, dê a eles a força para perdoar, para se livrar do ódio, para renunciar, meu Deus, tal sentimento que mata e corrói como câncer. Eu peço, meu Pai, muitas vezes eles não se livram, não renunciam ao ódio porque não querem, mas porque isso se tornou tão forte em suas vidas que somente pelo teu poder isto é possível. Então, pelo teu poder, Senhor, liberta-os do ódio, liberta-os da mágoa, liberta-os da raiva, liberta-os do rancor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, eu oro por cada uma dessas vidas que ouviram esta palavra. Em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
palavra e oração.